Olá, hoje no Power Minds Connects eu converso com a rainha dos energéticos, a Daiane, ou Dai para os íntimos, Titon, diretora e é da família, né, fundadora dos energéticos Bali, que estão dominando o mercado brasileiro, internacional, intergaláctico, né, Dai? Obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui. Dai, eu te conheci num evento recentemente e pela tua energia, a impressão que eu tive é que você caiu, quando criança, num barril de energético, igual quem conhece a história do Asterix, do Obelix, lembra que o Obelix caiu num barril da poção mágica e ficou fortão o resto da vida. Pela tua energia, pela tua disposição, pelo teu ânimo, eu tive essa mesma impressão. Estou certo ou estou errado, Dai? Então, eu tenho uma jornada de vida assim no mundo de bebidas e por coincidência sou muito energética, acho que vem isso do meu pai, da minha mãe, né? A gente tem, né? A gente herda muitas coisas, né? Dessas pessoas incríveis aí. E eu realmente sou muito energizada. Eu digo que corre nas veias mesmo, energético aqui. A gente nem toma direto da lata, já toma direto no soro. E adoro, né? Adoro essa minha energia. Eu digo que eu nem me conheço sem energia, então sou apaixonada. Acho que com energia a gente entrega tantas coisas, né? E por trás da energia deve ter muito propósito, né? A gente tem muito propósito pelo amar o que faz, gostar. Então acredito que essa energia aí vem também muito do propósito. Como é que é a tua família? Você, seu pai, você, quem mais? Então hoje a empresa, né? Ela foi fundada pelo meu pai. A gente tem um sócio também, mas iniciou com a minha mãe, com meu pai, com o nosso sócio, com o meu irmão. Tenho um irmão mais novo que eu. Começou onde a empresa? Começou em Tubarão, Santa Catarina. Uma empresa bem familiar, com uma estrutura bem pequena, do zero mesmo, né? Sem nenhum real no bolso, sem estrutura, sem máquinas. E hoje é tudo isso, né? Então a gente olha para tudo isso que a gente tem construído e tem muito orgulho. Vocês iniciaram quando? A gente começou há 30 anos atrás. Meu pai tinha vivido um insucesso em outra empresa. Ele tinha quebrado numa jornada com seus irmãos e iniciou uma nova jornada com esse sócio. E aí somente nós mesmos ali, de forma manual, nós mesmos que engarrafava cachaças e vinhos, enchia as garrafinhas com a tampinha na mão mesmo, martelinho para encher os vinhos, as rolhas. Então a nossa jornada ela foi muito dentro da fábrica, vivendo de tudo um pouco, né? Eu tinha 15 anos, meu irmão 11 anos, e meu pai soube ensinar muito, né, o quanto o trabalho é gratificante, quanto edifica, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito de fé, de entusiasmo, e acho que ele conseguiu, né, mostrar para a gente um legado, né, em que eu olho para o que ele ensinou hoje para a gente, o quanto é incrível e que a gente possa também levar isso para os nossos filhos, né? Porque uma outra geração também, então tem todo essa dificuldade que a gente sabe que a gente tem que já nascer em outro berço, né, em outro momento, e a gente preza muito por ensinar isso também. Você tem filhos? Tenho 2 meninas, 2 Marias, Maria Cecília e Maria Luísa, de 10 e 7 anos. Que dureza, hein? E como é que, né, a mulher sempre tem que se desdobrar bem mais do que os homens, né, na questão de maternidade, na questão da carreira, né, do empreendedorismo. Como é que, além de ter caído no barril de energético quando era criança, que mais você faz para dar conta de tudo? José, acho que a mulher, ela, depois que vira mãe, ela vira muito eficiente, né? Porque a gente tem tantos papéis da mulher, da esposa, da mãe, da filha, aí da empresária, da líder, que tem que ser exemplo. Então, a gente tem muitos papéis e a gente acaba se tornando muito eficiente porque a gente tem que dar conta de equilibrar esses pratinhos. Na minha jornada, eu procuro sempre ser a melhor mãe, ser a melhor empresária, mas também não me cobrar de um jeito em que eu tenho que ser perfeita em tudo. Eu sou um ser humano, eu tenho que entregar o meu máximo onde eu estiver, né? Estou aqui nesse momento com você, eu vou me dedicar a esse momento, né? Olho no olho. Estou com um cliente. Ontem eu estava visitando os meus clientes no Paraguai, no qual a gente é líder. Eu estava lá olho no olho, né? Vivendo o processo, a jornada. Então, quando a gente está com as crianças, com os filhos, viver aquilo de fato, né? Eu acho que é a forma mais
enriquecedora, né, e de forma mais investidora que a gente pode ser, é a gente investir com qualidade o tempo. E nessa questão de reconhecimento, tinha uma coisa que você queria realizar que ainda não realizou, né? O que é isso? Ah, me pegasse, hein? Eu contei um segredo para ele lá atrás, ele está contando aqui. É um segredo? Aqui tem um negócio de caixa preta, não é? Que tem que contar tudo, não pode esconder nada. Não pode esconder nada, infelizmente. Tá, se você esconde, a gente descobre do mesmo jeito. A gente estava. É porque o José Vicente já foi uma jornada muito grande na Forbes, né? E eu sou apaixonada assim, pelo mundo do empreendedorismo, dessa questão da construção de um legado em que você possa inspirar outras pessoas. E, para isso, existe uma jornada muito longa, né, José? Eu me desenvolvi, mesmo sendo filha do dono, eu me desenvolvi muito em treinamento, eu sempre fui apaixonada por o autoconhecimento, porque ele é importante você, de fato, se conhecer, saber o teu potencial, mesmo que as pessoas critiquem ou subestimam, você continuar, porque você sabe o real valor do que você pode entregar. E aí, nessa construção do meu trabalho, além de muito autodesenvolvimento e muito resultado, eu lembro de um curso que eu estava, que daí dizia assim, qual era a tua visão futura, né? Era de ser a maior marca brasileira, uma das maiores empresas de bebidas. Isso há uns 7 anos atrás. Eu escrevi isso num papelzinho assim, que tinha a visão. E, com a minha jornada de líder, eu inspirar outras pessoas e ir para a Forbes, né, com essa jornada inspiradora de verdade. Eu estava contando para ele esse segredo, agora ele vem aqui e me coloca nesse... eu falei para ele isso. E realmente, né, eu acredito muito na verdade. Né? A gente tem que inspirar as pessoas com a verdade, porque é uma responsabilidade você inspirar. Né? É uma responsabilidade com a vida do outro, com os sonhos dos outros. Né? Todos têm sonhos. Sabe que empreender não é fácil. Então, você não pode vender que tudo é fácil. Não, é muito trabalho, é muita entrega, abdica de muita coisa. Eu estava vendo aqui, ele contando aqui, né, o palestrante anterior, que a gente abdica do sono. Né? Eu também, para trabalhar como eu trabalho, eu durmo 6 horas por noite, às vezes 5. Eu também sonho com o quê? Com dormir mais um pouquinho. E é o meu sonho hoje, né, de buscar ter mais qualidade de vida, que eu posso dormir 1 hora a mais, tá bom? Então, acho que é muita entrega para isso, para estar onde a gente está. Mas a gente tem uma jornada muito longa ainda. Tem que levar energia para o Brasil, levar energia para o mundo. Hoje, a Bali é líder de mercado, mas com uma oportunidade gigante. A gente tem 34% do mercado hoje brasileiro. Né? Enquanto os concorrentes aí têm 30%, e o que era, no passado, em 2022, que tinha 44% do mercado, RB, hoje tem 13% de share, né? E com todos os méritos dele e tudo mais. Mas a gente conquistou algo incrível que pode inspirar outras empresas. E sabe o que é mais rico de tudo isso? Eu acredito que a nossa história, a história da Bali, de uma empresa brasileira raiz, de muito trabalho, que começou do zero, ela pode inspirar outras empresas a serem um dia líderes. Saber que o impossível é uma questão de opinião. E que a gente tem muito a entregar. Se a gente querer, se a gente sonhar, que a gente acreditar, a gente consegue. Não, eu quis te cutucar com esse seu segredo justamente por isso, porque são essas metas que parecem tão ousadas, né, que inspiram a gente mesmo a evoluir, a conquistar alguma coisa maior e, por tabela, inspirar outras pessoas que estão olhando para a gente, né? É verdade. Então, super obrigado, Day. Agora você vai sofrer mais um pouco com a caixa preta. Uma caixa preta aí. No nosso quadro Caixa Preta. Como eu disse, tem que ser verdade. Então, se a gente está aqui, a gente tem que enfrentar, né? Não, você entrou aqui, já era. Então, vamos para a Caixa Preta com a rainha dos energéticos, Day Titon. Seja muito bem-vindo à Caixa Preta do Power Minds Connects. Hoje estamos aqui com a pessoa que se tornou amiga, a Day, a rainha dos energéticos. Você acabou de assistir a entrevista dela com o José Vicente, mas agora a gente vai para a Caixa Preta do Power Minds. Não é isso, Marcelo? É isso aí. Agora é a hora de abrir a caixa de Pandora e entender os percalços, os perrengues que essa empreendedora passou para chegar aqui e ser reconhecida nacionalmente como a grande rainha dos energéticos. É verdade. Tinha a rainha da sucata, né? Ela preferiu ser rainha dos energéticos, né? Tem o rei do ovo. É verdade, o rei do ovo, é verdade.
Muito bem, muito bem-vinda, Dai. Prazer estar aqui Obrigada. com você. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Que legal. Dai, diz uma coisa para mim. Eu sei que você tem muitos motivos e vai ser até difícil escolher. Mas o que você mais se orgulha de ter feito na sua vida? Tenho mais orgulho de ter passado por tantos obstáculos, porque para crescer você vive, não adianta você achar que vai empreender, ou própria jornada de autoconhecimento como ser humano, e achar que você vai crescer sem ter passado pelo processo e sofrer, né, e ter obstáculo. Eu tenho uma história, e a Bali junto comigo também, né, e o que eu mais aprendi foi que no obstáculo é o nosso caminho. Foi nas dificuldades, nos pontos de inflexão, nas pauladas da vida, do dia a dia, que a gente, né, chega o baque, aqueles problemas. Se a gente tiver a capacidade de lidar com ele e atravessar esse obstáculo, a gente tem um presente para ganhar. Eu tenho muito orgulho disso, sabe? E hoje eu levo isso como lema, assim. Quando me apresenta um problema na empresa, eu faço a pessoa pensar se aquilo realmente é um problema. Ou é simplesmente um desafio, né? Porque problema, para mim, de fato, é uma doença, né? Você perder alguém que ama, isso é problema, né? A morte é um problema, talvez, né? De outro ponto de vista, é algo também extraordinário. Mas eu levo comigo que eu tenho muito orgulho de ter vivido uma jornada em que eu aprendi a transformar o obstáculo em oportunidade. Na Bali, a gente cresceu, né, de 50 vezes em 8 anos. 50 vezes de tamanho. E se eu contar para vocês que os nossos maiores pontos de crescimento, os maiores pontos de inflexão foram no obstáculo, em algum problema. Por exemplo, quando a gente lançou o primeiro energético PET no Brasil, em 2009, ele veio porque a gente não tinha uma máquina de lata. Então, a gente trouxe, que era assim que a gente tinha como ir, vamos no PET mesmo, que eu já tenho uma máquina de refri, já tem a garrafa, já tem a tampa, só bota um rótulo, o produto, e a gente criou a solução para o cliente e democratizamos. Isso já fez a gente crescer e virar líder no sul do Brasil, através de uma escassez. Então, ali a gente aprendeu uma aula, né? Meu pai já tinha vivido uma história lá atrás, acho que ele ensinou muito, né, com quando ele quebrou lá na outra jornada. Mas, em 2009, acho que foi o grande obstáculo ao caminho. Aí, depois, a gente viveu um grande obstáculo, que foi pandemia. Teve outros pontos, tá? Mas vamos direto na pandemia. A pandemia, todo mundo viveu um obstáculo. E alguns seguiram e outros paralisaram, outros quebraram, a gente botou a culpa em algumas coisas, a gente ficou fraco, a gente se fortaleceu, não é assim? E, na pandemia, foi onde a Bali mais cresceu. Porque a gente estava próximo do cliente e a gente escolheu, a gente teve mentores, a gente teve ambientes como esse, a gente teve conselhos em que fizeram a gente não paralisar, porque eu também não vou dizer que tudo é ideia nossa. Alguém veio aqui, acho que Deus usa, né, as pessoas. Ei, como que vocês vão parar se o varejo lá fora, né, na pandemia, está continuando? O varejista precisa de vocês. E ali a gente, verdade, o varejista lá fora está com o supermercado tudo aberto. Se eu fechar a Bali, e energético estava vendendo muito. Na pandemia, a ocasião de consumo aumentou. Sim. E aí foi onde a gente trouxe muita inovação na pandemia. Foi a Bali democratizou o acesso a sabores, foi na pandemia. Que a gente começou a ver nas lives as pessoas misturando, né? Drink com colorido para lá, colorido para cá, e misturava um monte de... A gente brinca de parafernália, porque era tudo quanto é mistura, semente, era cor. Peraí, as pessoas estão querendo energético. E a gente lançou melancia, que hoje é um dos nossos maiores sabores, mais de venda. A gente lançou morango e pesca, a gente lançou maçã verde, foi tudo nesse período. E a gente cresceu mais de 8 vezes só nesse período. A gente sabe que você passou por tantos desafios, tantas barreiras, como você falou, principalmente que os picos de crescimento foram com as dificuldades. Mas de onde vem essa resiliência, essa força que te ajuda a ser essa mulher forte, guerreira para sua família, nos seus negócios, como líder do seu negócio, dos seus colaboradores, mas líder de tanta gente, de tantos palcos que você vai inspirar? Meu pai é uma pessoa incrível de resiliência. Ele quebrou, e eu acho que se ele quebrasse hoje de novo, ele fazia tudo de novo com 65 anos. Esses dias ele estava numa mesa de fundadores e ele falou assim, se eu quebrasse hoje, eu começava tudo de novo. Eu olhei até assustada, assim. Então, eu acho que eu tenho muito dele. A minha mãe, ela é super enérgica, então eu trago, sim, uma herança dessas pessoas incríveis. Mas esses dias eu estava estudando a minha árvore genealógica e a minha avó, a mãe do meu pai,
ela também era muito resiliente. Ela teve 19 filhos e ela teve 19 filhos e ela nunca fez um parto no hospital, sempre normal, ela sempre foi resiliente, ela criou todos os filhos com maestria, com muita garra, sempre muito forte, sempre muito inteligente, né? E ela tinha uma sabedoria que depois desses dias eu estava estudando ela assim, pá, eu estou gostando dessa mulher, né? Que talvez lá quando ela era minha avó eu não tinha percebido tanta garra, tanta resiliência. Creio que eu tenho muito dela, né? E eu honro isso da minha avó, dona Elza. Ela faleceu há pouco tempo na pandemia. E aí o meu pai, minha mãe e de Deus. Acho que Deus tem um propósito para mim. E uma vez eu tinha ouvido uma revelação. Eu sou católica, mas muito religiosa. E eu acho que todas as religiões que fazem bem às pessoas, né, não tem escolha. Né? Acho que a gente tem que ser apaixonado por Deus e fazer o bem. Acho que isso nada vai substituir isso. Perfeito. Só que uma vez eu recebi uma revelação assim, Dai, você vai ser uma pessoa de palco. Mas eu não consigo entender. Você vai falar de Deus, mas você não vai ser pastora, você não vai ser um padre, você não vai ser alguém que é da religião em si, né? Da origem da religião. Você vai ser uma pessoa que você vai contar a sua história e você vai falar de Deus. E você tem essa missão e Deus conta com essa tua força e resiliência para isso. E aí, na época, eu não entendi muito. Porque a gente não entende quando conta para a gente o nosso... Quando Deus manda uma mensagem. Deus manda uma mensagem. Tão distante do que a gente está no momento. Aí a gente, assim, não entendi, mas tudo bem, vou tocar a vida, né? E hoje, vendo eu aqui, né, e vendo muitos lugares que eu passo, né, às vezes com 100 pessoas, com 5.000 pessoas, onde eu vou contar a história da Bali, que a gente tem um case muito legal quando a gente conta a história inteira ali. E a minha jornada, eu percebo, olha a revelação, que eu ia, né, dizer que eu sou uma pessoa, uma líder inspiradora, mas que Deus me usa para inspirar a vida de outras pessoas, que eu sou ponte na vida de outras mulheres, na vida de outros empresários. Né, e que eu sei que tem uma força motriz aqui, que é o propósito, e que ele vem de Deus. Deus está comigo, né, e eu sei que a Bali ela não é só a maior marca brasileira de energéticos. A gente vai ser uma marca mundial. A gente vai levar essa energia brasileira para o mundo, que tem tudo a ver, né, que é uma marca que tem alma. Sim. A Bali tem alma. Quando eu olho para a Bali, eu sei que ela tem alma. Ela tem história, ela tem pessoas muito batalhadoras que acreditam, sim, que a gente possa inspirar outros empreendedores através da nossa história. Quando você fala isso, né? Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Sem religião. Quando você traduz isso, diz o seguinte: leve uma palavra de esperança. Eu vejo que sem religião eu sou um missionário disfarçado de empresário para levar uma mensagem. Né? E lá na Bíblia, que é o livro mais vendido do mundo, mais lido do mundo, por vários autores que não entram em contradição. É incrível. Sim, isso, né? É incrível. Aí os discípulos perguntaram assim para Jesus, quando ele fala, né, eu estou indo embora e tal, mas como é que você vai embora? Você cura, você faz isso, você revela. Calma, vos deixarei o Espírito Santo, que vai te lembrar, vai te revelar de tudo que vai acontecer, para quando acontecer o nome do meu Pai ser glorificado. Leve essa palavra de esperança. Então, quando você fala, poxa, eu quebrei, o negócio deu errado, a gente deu certo, eu sou uma boa mãe, mesmo trabalhando tanto, tal, você está levando uma mensagem que inspira, que transforma e que faz uma pessoa ter uma motivação interna que vem de Deus, mais do que externa. Quando a gente leva uma mensagem que é raiz, que é resultado, sabe o que acontece? Deus fala assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, habita dentro de cada um de nós. E tem muita gente que ainda não está com esse Deus e não conheceu esse Deus. E aí, quando a gente leva essa energia e essa alma, a gente inspira muito. Então, a quantidade de gente que te ouve, que vai te ouvir, por onde você vai fazer, Deus, eu acredito, né, está patrocinando o seu ministério. Patrocina. Todo mundo aqui, 80% aqui me conhece e sabe que em eventos, imersões, palestras, programa de TV, onde quer que seja, é para levar uma palavra de esperança. Então, e aí eu te pergunto, se fosse para você deixar uma mensagem, olhar para essa câmera aqui agora, né? Detalhe final. Para a gente encerrar agora contigo. Contigo para milhões e milhões, e essa mensagem vai perdurar. E você abriu a caixa preta, mas agora eu queria que você abrisse o coração e falasse assim,
do coração, da alma, assim, para um empresário que está assistindo a gente, que passa por percalços aí no dia a dia, que sonha em ter uma grande empresa, ou talvez ser até o primeiro do mercado, né? É isso que eu queria que você fizesse, que você abrisse o coração e desse um recado para esse empresário aqui, para a gente encerrar contigo. Primeiramente, resgate você, a sua essência, aquilo que você tem mais forte dentro de si, se autoconheça e busque saber quem você de fato é, o que Deus deixou de propósito para a sua vida. E abrace esse protagonismo, né, entregue tudo. Né? Eu acho que a gente tem que buscar o nosso protagonismo, acreditar nesse protagonismo. Nós temos muito a entregar para o universo. Deus nos deixou aqui para uma missão. Todo mundo tem uma missão. Então, acredito que honre o seu protagonismo, busque, né, entregue tudo e você vai vencer. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que não perdendo a essência. Não perca a essência. A essência, ela é resgate, né? Resgate a sua essência e valorize o seu protagonismo, busque ele, entregue tudo e vai dar certo. Tenho certeza. Você precisa ver isso pessoalmente. Premium, sofisticado e impactante. Não é uma casa de festas, é Diamond House. Quando sua marca escolhe a Diamond House, ela escolhe se posicionar com força e sofisticação. Mais do que um espaço, oferecemos uma menção exclusiva, com estrutura premium, tecnologia de ponta e uma vista de tirar o fôlego. O ambiente certo potencializa seus resultados. E aqui tudo foi pensado para elevar a sua marca. Agende sua visita agora e descubra como transformar o seu próximo evento em um marco. Teve alguma decisão, ou qual foi a decisão que você tomou achando que ia ser a virada de chave, aquela decisão genial, mas no fundo não aconteceu nada? Ou que não foi nada disso? Não me recordo. Você sempre foi muito segura, né? Assim, né? Sempre foram decisões que deram... Não, sempre avaliação. Sempre... Você mitigou os riscos, Penso, né? sim. Então entrega esse método aí pra gente, como é que faz para só tomar decisões assertivas? Ou que não sofra tanto. Não são decisões assertivas. São decisões que custaram tempo. Então o tempo foi erro. Peraí, então, explica direito isso aí, vai. Melhor. Explica direito isso aí. Decifra essa caixa preta aí. Agora eu quero aprender isso aí, pô. A gente toma vai porrada aqui lá. o tempo todo. Não, a vida faz parte. Sim. Faz A parte. gente tem porradas. Beleza. Só que, por exemplo, meu início profissional teve muita porrada. Teve porrada do meu pai. Só que você identificar o que eu faço. Não tenho o que fazer. Então, meu pai atormentava eu e minha mãe até o limite. Ia além do limite. Ninguém suportava. Então, você trabalha o dia, estuda à noite, para chegar em casa e ter um inferno. Você sobrevive ao inferno, porque você quer algo maior. Então, não são decisões assertivas, elas têm preço. Então, eu poderia sair e ir para onde? Fazer o quê? Universitário, estágio. Então, eu comecei ali, sim, ter um prejuízo. A decisão de sair da casa do meu pai, comprar um apartamento, eu e minha mãe saímos da nossa casa para morar de favor na casa de um primo. Porque a gente não tinha como pagar, não tinha o que fazer e não era mais minimamente suportável ficar em casa. Então, sempre tem custo. Não são decisões assertivas. Só que para você chegar à decisão, tem que sair. Foram alguns anos.
que você teve que parar de fazer para crescer mais como Márcia e também a sua empresa crescer mais? Você teve que abrir mão, expulsar algum hábito, algum comportamento, atitude ou até pensamento? Eu perdi pessoas, eu perdi amigos, porque as pessoas elas não entendem o seu tempo, né? Então, eu perdi amigos, eu perdi convivência com eles. Lá vou eu com a água, né? Guarda nada. Mas depois eu entendi que quem é para ficar na história, né, fica. Entende o seu tempo. A maior dificuldade é a própria família também, né? As pessoas não entendem mais o seu tempo. Elas acham que porque você cresceu, Elas acham que porque você cresceu, Mas você está bem, agora não fala mais com ninguém, não sei o que, não é isso, né? A gente entra na empresa às 8 da manhã e não tem hora para sair, né? A gente está hoje eu estou aqui em São Paulo, amanhã eu estou no Rio, sábado eu estou em Minas, semana que vem eu estou em Portugal, e as pessoas não entendem isso, né? E quando você chega em casa, você quer descansar, você quer ficar o pouco do tempo que te resta com a tua família, né? Que é prioridade, né? E que também não está com você enquanto você está aqui, enquanto você está ali, entendeu? Né? Mas a gente vai aprendendo também que o tempo, ele é perfeito, porque ele mostra quem é quem, né? Mas Deus mostra quem tem que ficar e quem tem que sair, né? Então, existem pessoas que não suportam o seu sucesso. E isso são essas pessoas que Deus tira de perto de você. E você já teve que ter conversas difíceis por causa disso? Já, muitas. E se posicionar? Me posicionar. E doeu? Doeu, claro que doeu. Porque a gente tem história com essas pessoas. Doeu. Doeu sim. Família também. Uhum. Família. Porque as pessoas, elas julgam o resultado que você tem hoje. Mas elas ou sofrem de amnésia, porque essas viram, né? Elas sofrem de amnésia, não é possível. Porque parte da tua história elas viveram, né? Mas elas só viram. Elas não foram parte para te tirar daquela história. Uhum. Mas quando você chega a um determinado nível de sucesso, parece que gera uma obrigação de que você tem que mudar a vida dessas pessoas. E a sua conta nunca acaba. Entende? Uhum. Então, e essa foi uma parte que eu orei muito para Deus, assim, trabalhar em mim, né? Porque eu sempre fui muito agitada, né? Então, e era 880. E eu falei, não leva desaforo. E Deus falou assim, eu vou te ensinar a levar desaforo. Porque você tem que entregar para que eu resolva e não você, né? E devagar eu fui aprendendo. E parte dessas pessoas voltaram a ter convívio, mas umas foram de vez mesmo, né? E outras hoje eu nem faço questão de estar perto. Márcia, o que dá mais prejuízo na sua concepção, o ego ou o medo? Sem sombra de dúvida, o ego. Porque o ego, ele te deixa numa zona de conforto, né? E ele te dá a sensação de que você está pronto, que você atingiu o máximo que você podia atingir e que você é o máximo, né? Então, quando você acha que você é o máximo, você não aprende mais nada. Porque tudo que alguém tem para te ensinar, você fecha os olhos porque você acha que você já sabe. Uhum. Então, eu acho que isso te estaciona, né?